Bom dia, amigos. Antes de eu começar o programa, que hoje está maravilhoso, tem uma entrevista maravilhosa, eu quero falar uma coisa assim para vocês que eu já falei várias vezes, tá? Primeiramente que eu faço esse programa porque eu gosto, porque eu amo, adoro aqui a região da Vila Sônia Morumbi, gosto de histórias, né? E um dia surgiu essa possibilidade de eu fazer isso. Então, sim, o mais importante nessa minha jornada não é a minha aparência, não é a roupa que eu visto, não é o cabelo que eu penteio, nem a maquiagem, é a informação. Então é informativo mesmo esse programa, é cultural, por isso que eu falo, né, que é de cultura. Eu quero levar o conhecimento às pessoas, e isso para mim é muito bom. Eu dei aula durante 17 anos, tá? E uma outra coisa também super importante que eu ouvi essa semana, tá? Eu não tenho esse programa para aparecer no YouTube ou para ter 1 milhão de inscritos, porque senão eu faria o compartilhamento no sentido de, como que se fala, o impulsionamento. Eu faria, mas eu não faço. As pessoas que têm os 701, mais de 700 pessoas que estão inscritas no meu programa, são reais, tá? E, eu tenho 35, 45, 150, não tem problema. O importante para mim hoje é quem vê, quem assiste, quem conhece o meu programa. E não a quantidade de visualizações que tem. Então isso eu queria esclarecer, que eu não tenho a intenção de aparecer, porque eu falo assim, gente, a Débora quer aparecer, né? Eu já sou aparecida, tá? Eu não preciso aparecer mais do que eu sou aparecida, tá? A outra coisa é que eu estou passando um abaixo-assinado, que inclusive esse negócio de ser aparecida surgiu desse abaixo-assinado, e é claro, através dessas coisas que a gente faz, da questão social, aparecem muitas pessoas que são contra o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz social, mas eu nem me importo mais com isso, tá? Então eu estou fazendo um trabalho que é para uma nova subprefeitura aqui na região do Morumbi, porque nós precisamos dar atenção o que a prefeitura regional, que é do Butantã, que deveria nos servir, não nos serve. Ela só serve o outro lado. Então nós estamos reivindicando. Não vai ser agora, esse ano, que nós vamos ter uma nova prefeitura, mas nós vamos conseguir sim, ao contrário de pessoas que estão me boicotando, tá? E assim, eu não tô sozinha não. Eu falo assim, porque eu não falo eu estou reivindicando, eu falo nós estamos reivindicando, tá bom? Então, dane-se quem está a dar um favor, dane-se quem quer boicotar o meu trabalho, porque eu não me importo não, tá? Eu só estou falando isso porque para orientar vocês mesmo, e quem me conhece sabe quem eu sou, tá? Eu não quero aparecer, eu já sou aparecida, tá? Então, as pessoas que eu tenho muitos amigos, eu acredito muito que eu tenha muitos amigos, muitas pessoas que gostam de mim. Então, essas pessoas que falam sem me conhecer, que se danem, né? Venha me conhecer primeiro, para depois você poder falar de mim. Conheça a mim, conheça o meu trabalho, conheça eu como pessoa. Eu não me meto na vida de ninguém para estragar, muito pelo contrário, eu procuro ajudar as pessoas, tá bom? Então é isso aí, vamos começar o programa, mais um dia, e o programa hoje eu acredito que esteja maravilhoso. E bem-vindos a mais um programa Débora Histórica de 8 de fevereiro de 2024, para falarmos sobre o que eu falei: cultura, educação, ensino, informação,
conhecimento, entrevistas e uma agenda cultural onde você pode encontrar música, poemas, exposições, teatro, cinema, shows e concertos e todos os eventos que eu acredito que sejam bons para vocês, tá ok? Eu não tenho muitos eventos, não pego cinema, teatro, isso daí vocês acham na internet, tá? O programa Débora Histórica vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 6 horas da manhã. E o motivo desse programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas. Inscreva-se no canal para receber os programas, participe, colabore, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. Eu conto com vocês. E como eu acabei de falar, no começo o meu trabalho é cultural, informativo, tá bom? Não tenho patrocinador, não ganho nada com isso, faço tudo com os meus recursos. Então, ninguém tem que falar nada de que eu quero aparecer ou de que eu quero fazer fortuna nisso, porque a hora que eu quiser eu encerro e ponto, acabou. Eu não vivo disso, eu já falei, eu não vivo disso. Tá? Eu faço as coisas com o meu recurso. Ninguém me dá R$1 para fazer esse meu trabalho, tá ok? E nós não devemos deixar morrer a nossa história. Nós podemos nos conscientizar, falando de saúde, né, dos cuidados com a nossa saúde. Compartilhe com seus amigos, porque em fevereiro as representações são das cores laranja, que conscientiza sobre a leucemia, e a roxa, que conscientiza sobre o lúpus, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. Então busque informações sobre esses assuntos em canais oficiais. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural do Grupo 1 de jornais, Gazeta de Pinheiros, São Paulo News, Morumbi News, Jornal do Butantã e Tribuna de Santo Amaro. E saiu aqui, né, na Gazeta de Pinheiros da semana passada, Vila Sônia em Foco. E aqui tem a fotografia, né, do programa agora, que eu fiz novo para 2024. Então, assim, essa é a capa da história da Vila Sônia e Morumbi. A Vila Sônia nasceu dos bairros de Pinheiros e Morumbi e tem também histórias vindas do Butantã. Ela é um distrito com 44 bairros, a Vila Sônia, né? E o Morumbi, um distrito com 17 bairros. Saiba mais acessando e inscrevendo-se no canal que conta essas histórias com entrevistas e matérias. Então está no YouTube, @Débora Histórica. Amanhã também vai sair uma matéria sobre a nova subprefeitura do Butantã, o porquê. E hoje, em especial, nós temos uma entrevista com Luiz Castro. Luiz Castro é uma pessoa super engajada aqui com as questões da nossa região e ele é o autor do abaixo-assinado. Por isso que eu falo, eu não estou sozinha, tem outras pessoas ainda que eu vou apresentar para vocês, tá ok? Então o Luiz Castro, né, concordou em fazer uma entrevista a respeito do abaixo-assinado, porque da necessidade que nós temos de mudar a nossa região. Então, são eu, né, mais o grupo de pessoas, moradores e empresários da região do Morumbi, Vila Sônia. Nós estamos trabalhando para melhorar nossa região. Eu peço que afiliem-se e façam parte desta união que trará melhor condições de moradia, de segurança e de tudo mais. Logo, pelo programa Débora Histórica, todos saberão dos projetos que vamos fazer, então participe disso. Eu fiz um cadastro que eu vou passar para vocês, para quem eu tiver o telefone e nas redes sociais, que é também o Facebook do Amigos da Vila Sônia e Morumbi, que eu mudei Amigos da Vila Sônia e acrescentei Morumbi. Então cadastre-se no link que está na descrição do programa, seus dados não serão divulgados
para absolutamente ninguém sem a sua própria autorização, sendo que eu mesma sou responsável pelo sigilo dos dados. Então vamos lá na entrevista. Luiz Castro, fale sobre você, quem é você, sua profissão, você morou aqui na nossa região do Morumbi e sobre o seu interesse aqui na região maravilhosa do Morumbi. Tá joia, obrigado pelo convite, Débora, é um prazer fazer parte aqui desse diálogo. Eu sou Luiz Castro, hoje eu tenho 44 anos, o Morumbi foi o segundo lugar que eu morei, mas eu morei desde criança, desde os meus 4 anos. Antes, eu tinha ido morar no litoral, no Guarujá, mas com os 4 anos, meus pais acabaram indo para o Morumbi e eu fui aluno de um colégio tradicional aí da região, que é o Colégio Miguel de Cervantes, um colégio espanhol que fica ali na João Saad. Eu fui muito tempo nadador do Clube São Paulo, no qual meu pai foi diretor, uma época, e eu era nadador também logo que abriu a escola Manuel dos Santos. Eu lembro até hoje que era uma rua de terra ali na frente, que hoje está pavimentado e virou vários comércios. Cresci na Praça Vinícius de Moraes, inclusive, que é aquela praça em frente ao Palácio. O Morumbi, eu posso dizer que ele é o bairro de coração, é um bairro fantástico pelas áreas verdes, construções de casas espaçosas, um pouco diferente do que a gente vê em outros bairros mais centrais, que tem muita verticalização. Participei muito do CONSEG do Morumbi, que é aquele Conselho Comunitário de Segurança, onde as reuniões são mensais, eles acontecem ali ao lado do estádio, onde tem a base da Polícia Militar. Sou formado em Arquitetura e Urbanismo, hoje eu atuo no mercado imobiliário, sou docente na Universidade Secov, inclusive, sou palestrante do CRES, que é o órgão que rege os corretores de imóveis. Então, a minha área sempre transita em mercado imobiliário, onde eu consigo falar sobre desenvolvimento urbano, construção civil, pela minha formação, técnicas construtivas, técnicas de vendas. Também faço algumas apresentações para o Sebrae, para o corretor e empreendedor também. Então, dentro disso que a gente puder falar de cidade, desenvolvimento e valorização, que no final das contas que a gente quer é uma cidade melhor e mais segura para todo mundo, eu estarei aqui à disposição para poder dialogar e trazer o que eu puder de informações. Certo, Luiz, que ótimo. E você, vamos falar agora da nossa região, do nosso projeto. Você iniciou um abaixo-assinado para uma nova prefeitura do Morumbi, Vila Sônia. Está escrito até a Vila Andrade, né? Só que a Vila Andrade, ela pertence ao Morumbi, mas com a administração do Campo Limpo, então é para nós acoplarmos também essa, e tem logo uma região que está no mapa, que é as que nós vamos trabalhar, e depois nós vamos passar essas informações todas para as pessoas, de acordo com o que vai se seguindo. Então, na época, qual foi o motivo, né, para que você fizesse esse abaixo-assinado? Qual a sua intenção? Olha que interessante, né? Hoje é uma necessidade da administração pública estar presente em mais locais. E não é uma peculiaridade só da região e dos bairros do Morumbi, mas como da cidade de São Paulo inteira. Mas como é um bairro de paixão, em 2020 eu pensei assim, caramba, a administração ela não chega da forma que deveria chegar. A gente tem muitos problemas recorrentes e eles também não são resolvidos. Aí eu comecei a participar das reuniões de CONSEG, comecei a transitar em outros lugares e perceber o cotidiano, como é que aquilo funcionava. E eu vi que não funcionava. Então você tinha a subprefeitura do Butantã e do Campo Limpo extremamente opostas, uma muito distante da outra também, e no meio, aonde você diria assim, a população de uma renda média alta em relação a renda baixa. Então, a administração da prefeitura ela não conseguia transitar com a mesma eficácia nessas divergências de renda. Aí eu comecei a olhar e falar, poxa, eu acho que aqui eles acham que não precisa, e ali eu acho que eles não fazem bem feito. Aí, com base em conversas, diálogos com moradores, comerciantes, a gente foi entendendo o quê? Que se você juntasse
E olha só que interessante, entre a sub do Campo Limpo e a sub do Butantã, no meio das duas, você ainda tem uma outra micro cidade, vamos chamar um mini bairro, que é a Paraisópolis. Então você tem uma parte dela é de uma subprefeitura, outra metade ela é de outra. Só que você não tem como falar que um lado da calçada você atende e o outro lado ele fica esquecido. Isso é muito complicado, né? Então tem coisas que acabam reverberando porque a cidade cresce, as famílias se constituem, elas vão buscando outros imóveis. No caso da comunidade, você acaba tendo outras invasões, e isso vai se capilarizando. E essa distribuição de subprefeituras, ela não sofreu nenhuma atualização. Então, você acaba tendo uma defasagem, e a gente tem números, inclusive, para sustentar tudo isso que a gente está conversando. E não só números de densidade habitacional, como também habitantes por quilômetro quadrado, como também orçamentário. E isso a gente consegue aqui também aprofundar bastante. Nisso nasceu a sugestão da gente fazer reordenar o alcance das subprefeituras, restringindo uma exclusiva para Vila Sônia, Morumbi e Vila Andrade, podendo inclusive contemplar a totalidade da própria comunidade de Paraisópolis. Certo, nossa, perfeito isso. E o motivo da pergunta anterior, né, ele continua, certo? Porque ainda continuam os problemas, continua o não atendimento aqui da nossa região, muito bem o que você falou, e você vê que você iniciou esse abaixo-assinado em 2020, vai fazer 4 anos em março, e ainda nada mudou, né? Então, eu sei que você é uma pessoa super ativa aqui na região. Fala um pouco do que você tem feito em prol da região, né? E quais foram os resultados que você teve e quais foram as dificuldades que você teve nessas ações? Olha, essa pergunta é muito interessante. Quando a gente cria um abaixo-assinado, eu acho que a gente está empreendendo algo, porque a gente tem uma ideia, com base naquilo que a gente vive, transita, pesquisa e conversa, e tenta fazer com que aquilo se converta de alguma forma em benefício, né? Eu vou lembrar aqui um momento de pandemia que nós tivemos, e eu estava aí muito ativo na região do Morumbi, onde nós fazíamos muitas ações sociais, inclusive na própria comunidade de Paraisópolis. Olha que interessante, que eu acho que isso que é importante, a gente poder fazer uma conscientização das pessoas. Nós fazíamos coleta de alimentos e voluntários e nós pedíamos para que moradores da própria comunidade cedessem suas cozinhas para que a gente pudesse fazer alimentos para poder distribuir para quem não podia. Olha que interessante, você ter a sociedade ajudando a própria sociedade. E uma das coisas interessantes nesse daí era que eu começava a conscientizar as pessoas da diferença delas doarem marmitex e doarem cesta básica. Porque as pessoas acreditam que quando elas fazem uma doação, elas estão melhorando a vida das pessoas, e não é bem assim. Muitas vezes, quando você faz um trabalho social de doação, você está mais acomodando do que fazendo com que ela não deseje mais sair daquela situação, e muitas vezes de rua. E o exemplo disso, se você doa uma cesta básica para alguém, ela precisa ter um fogão. Se você doa uma marmitex para alguém, é para quem não tem fogão. Então, você saber a diferença para quem vai receber faz total sentido. Aquele ditado, fazer o bem sem saber a quem, não concordo muito. Por quê? Às vezes eu estou entregando algo que não é o que ela precisa no momento. Então, se você entrega uma cesta básica, muitas vezes para quem não precisa, ela pode vender, ela pode comprar droga, ela não tem aonde cozinhar. Ou seja, você já não consegue ter tanta eficácia nesse sentido. E a marmita também, porque se você entregar a marmita para quem tem condições de cozinhar, você está fazendo com que ela não cozinhe. Ou seja, você simplesmente está doando algo para as pessoas e não tem um propósito, uma mensagem maior de resgate, de empoderamento, fazer com que ela não deseje mais ficar naquela situação. Então, assim, um briefing por cima de algumas ações nesse sentido. Questões de enchente na região do Morumbi, elas sempre foram muito latentes e presentes. E nada aconteceu durante os últimos 10 anos, ou até mais. Eu era sócio da época do clube,
a minha mãe perdeu um carro flutuando. Eu devia ter mais ou menos uns 8, 9 anos. Hoje eu estou com 44. Então, para você ter ideia, que é um problema crônico e recorrente e nunca foi feito nada para isso. Então, essa morosidade... E há quanto tempo? Quantos anos faz isso? Você falou que está com 44. Quantos anos faz que tua mãe perdeu um carro? A gente pode colocar aí 25 anos para trás, aí, ou até mais também, porque eu sei que tem enchentes antes de eu também frequentar o clube. Exato. Então, esses problemas crônicos, é difícil você fazer uma mudança do crônico. Aí é que entra uma percepção minha. Por que o que é recorrente não vira prioritário? Essa é uma pergunta, né? Será que é a falta da administração pública? Por que não chega se alguma coisa é recorrente? Aí fica aquele jogo de empurra para lá e para cá. Então, nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, a gente sempre levava muitas questões voltadas à própria segurança. A gente tinha que levar relatos e sugestões de como é que aquilo melhora. Então, hoje você tem um programa de vizinhança solidária, que ela nasce dessas discussões, onde você cria grupo de WhatsApp para falar com a polícia. Aí você tem ali os vizinhos se juntando para fazer ruas fechadas, para instalar câmeras, essas coisas. Então é importante você estar ativo, participando, para que você conheça efetivamente o seu bairro. E essa ausência de preocupação de muitos moradores colabora para que você também não tenha tanta eficácia na administração pública, porque você não é um reclamante. Então as coisas vão seguindo, e uma das nossas propostas, não só com o abaixo-assinado, mas é o despertar das pessoas em participarem desse tipo de discussão, porque sem discussão a gente não tem o problema. Se não tem um problema, a vida segue, e aí quem chora mais, né, quem pode mais chora menos. Então, inclusive você falou uma coisa legal, que as pessoas não fazem a reclamação suficiente. Mas é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa assídua do PROCON, por exemplo, meu irmão, eu falo assim, nós somos muito reclamadoras, no sentido de vamos fazer acontecer aquilo que realmente é de direito nosso, e é um direito nosso fazer com que a prefeitura nos assista, né? Resolva os nossos problemas. E uma coisa muito importante é assim, com relação à segurança, as pessoas sofrem assaltos, essas coisas, veem assaltos, sabem de assaltos, mas elas não fazem o BO. Mas a gente vai na delegacia, fica horas e horas. Existe também o BO online, né? Então, você não precisa ficar horas e horas na delegacia, sabe? E quando você vai na delegacia, você exija que você seja atendido em X minutos, né? Porque, assim, é prestador de serviço para a população. Então, é uma falta de respeito também você ficar esperando horas, perdendo o seu tempo, né, para que eles tenham a disposição, na verdade, de atender você. Isso é um grande problema, né, que eles deveriam até... Eu não tenho problema, tá, com a polícia de jeito nenhum, mas muitos têm, né, estouram na hora de falar, fica nervoso porque acabou de ser assaltado. Então, isso precisa ser trabalhado, precisa colocar mais polícia civil nas nossas delegacias também. Tem a questão da 89ª, que ainda não foi resolvido. Então, tem muita coisa para se fazer ainda aqui na nossa região. Para a gente falar da questão de segurança, né, que você comentou de horas de boletim de ocorrência em delegacia, muitas vezes as pessoas não fazem um boletim de ocorrência, e a Secretaria de Segurança, ela toma muitas ações com base em estatística. Então, você precisa estar fazendo o boletim de ocorrência, seja ele online ou seja presencial. Luiz, mas demora muito tempo. Realmente, nós temos uma ausência de efetivo existentes. Mas quais são hoje os instrumentos que existem para mitigar essa situação e deixar as pessoas mais próximas do poder público e das forças de segurança? Todo mês acontece uma reunião no Conselho Comunitário de Segurança, que é o CONSEG. Cada delegacia, ela tem esse órgão, que ele é feito por voluntários, aonde todo mês uma pessoa do bairro, tá, que ela é eleita o presidente a cada 2 anos, junto com o delegado, capitão, GCM, subprefeitura, SP-Trans, eles fazem uma reunião aberta ao público para que a população se aproxime das forças de segurança e de zeladoria e possam trazer sugestões
e reclamações e até elogios. Isso é uma única vez por mês que acontece. Qual que é o lado positivo disso? Você tem uma comunicação mais eficaz com as forças de segurança, e esse é o papel. Eles querem ouvir da população exatamente o que acontece no seu quadrado, no seu bairro, porque eles estão ali. Nós, de certa forma, somos os olhos, então a gente tem aí uma sociedade colaborativa. Uma ideia que surge também mediante todos esses diálogos, no caso do Morumbi, ali que ele pega a região do Butantã, inclusive, até o Colégio Santo Américo, era a gente poder fazer a questão do auxiliar a pessoa a fazer um boletim de ocorrência, tá? Você poder, inclusive, fazer um online. Eu vou te auxiliar a fazer um boletim de ocorrência online. Então, existem instrumentos para isso, mas as pessoas também têm que ter a participação. Se alienar das discussões, faz o quê? Com que reclame do 156, do PROCON. E aí entra, pegando o gancho de tudo isso, dentro dessa ausência administrativa, porque nós temos aí uma população que cresceu de uma forma até desordenada, a gente precisa reorganizar essa administração. E aí também é que faz parte o abaixo-assinado para que tenhamos Vila Sônia, Morumbi e Vila Andrade como um distrito também, para que possa ter mais alcance e eficácia nas suas ações. E isso tudo depende da força da população, né? A união da sociedade amigos, a união dos empresários, porque não é só moradores, são moradores e empresários também que estão localizados aqui na região. Bastou morar ou trabalhar, já é mais que o suficiente. Então, assim, se tem algo que nos incomoda, nós precisamos nos organizar para pleitear, cobrar legislativo, cobrar o executivo. Quais são as alternativas para isso? Aqui, até falando um pouco de números, tá? Porque algumas pessoas, desde que eu criei o abaixo-assinado, uma das primeiras reclamações foram: você quer criar cabide de emprego. Isso eu ouvi logo no primeiro dia do abaixo-assinado que eu soltei num vasto grupo que a gente tinha. Você está querendo criar abaixo-assinado. Aí é que vem os números para medir todas as nossas ações e necessidades. De novo, quando as subprefeituras foram distribuídas, elas foram feitas com base num planejamento de quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Isso mudou drasticamente. Então, novas atualizações precisam ser feitas, assim como novos orçamentos precisam ser executados. Assim como, vou dar um exemplo perfeito, nós tivemos a revisão do plano diretor agora, que ele muda a cada 15 anos e tivemos uma revisão agora no 7º ano. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem que atualizar a cidade das coisas, ou seja, você muda o zoneamento da cidade através do plano diretor, porque a cidade cresce. A parte administrativa não acompanha, isso não faz sentido, né? Então, você precisa entrar no âmbito mais técnico e deixar essa questão de discussão ou interesses políticos para outro momento, não é para agora. É primeiro a população, é a população acima do interesse particular. E aí é que vem a questão orçamentária, porque hoje todo o planejamento de subprefeitura, ela ultrapassa o plano inicial, ela ultrapassa e chega até a 50% de ultrapassar esse plano inicial. Ou seja, a gente tem sim aí, mais do que latente, uma necessidade de reorganizar para que o investimento hoje existente, ele chegue para que possa atender a população. Exatamente. Para isso tudo nós precisamos do quê? Da união da população, né? Agora sim, vamos falar sobre a construção do piscinão no estádio do Morumbi, né? Pessoas que não são as pessoas que não são inteiradas com a urbanização estão a favor. Mas qual o motivo de não ser boa a construção do piscinão? E qual a solução para o fato dos alagamentos quando chove? Você é urbanista, você deve entender muito bem disso, né? Olha, é uma coisa muito interessante que eu discutia no plano diretor, né? Se você tem um quadrado e bota um quadrado em cima e outro quadrado em cima, você está superpopulando alguma coisa, tá? O que acontece? O problema da cidade, quando ela cresce como um todo, é que a infraestrutura subterrânea dela, ela não acompanha.
ela não acompanha. Então, assim, tudo que está embaixo, ele foi feito para uma determinada época, para um dimensionamento de quantidade de pessoas. O que hoje você tem na cidade de São Paulo como um todo, e eu dou exemplo, inclusive, o Morumbi. Nós tínhamos, há décadas atrás, muito mais áreas permeáveis do que hoje. Então, a gente volta um pouco lá na história, aonde muitos rios, córregos, eles foram cobertos para que desse espaço às ruas, porque a indústria precisava construir pavimentos para vender carros. Então não foi feito nenhum tipo de previsibilidade para a cidade que é hoje. Então você trocou terra e grama por concreto. Quando você troca terra e grama por concreto, essa água ela não desce, ela vai para algum lugar. O solo não absorve. E a nossa estrutura subterrânea para isso, as galerias, elas têm uma dimensão que já não comportam a estrutura de hoje. Então, assim, é uma questão de brincar de Lego e lógica. Tá? Isso eu falei muito no plano diretor quando eu fui contra algumas regiões terem verticalização. Tá? Piscinão. Piscinão hoje é uma palavra que a gente deveria substituir por uma palavra chamada reservatório. Por que reservatório? Porque o piscinão dá aquela impressão de céu aberto, tá? E aí você tem a questão também de odor, entre outras questões, se não for tratado em água parada. Agora, quando você parte para ter que construir reservatórios, você tem um lado positivo, mas as intervenções ao lado do estádio, que aí você tem que pensar como um macro, não é apenas a construção do reservatório. Porque hoje você tem um estádio que ele comportava, na época, né, até 100 mil pessoas. Hoje ele comporta em torno de 60 mil pessoas. Você tem um local de fluxo de pessoas. Você tem que ter projetos ali para estacionamentos. Para quem mora na região, é um inferno. Você tem as torcidas organizadas que depredam, que sujam, que fazem barulho, que brigam, né? Você não tem uma qualidade de entrada e saída condizente, porque você tem uma Giovanni Gronchi que ela acaba sendo fechada desde lá da Praça Vinícius de Moraes, e depois ele fecha a outra via lá em cima, lá na Santo Amaro, e você tem que ficar ali você tirou o direito das pessoas de irem vir também com tranquilidade, e aí você tem as ruas tomadas pelos flanelinhas, onde acontece muitos assaltos e furtos das pessoas ali. Então a gente tem que olhar também, tudo como... Tem a questão também dos ambulantes, né, das barracas de alimentos, que traz mais sujeira ainda, mais coisas, mais peso, porque nós estávamos falando de peso. Desculpa até cortar um pouquinho, eu lembro que eu trabalhava lá no escritório Rui Otaki, tinha o Antônio Sérgio Bergamin, que era um dos gerentes de projeto lá, e eu sou muito curiosa. E aí eu perguntei para ele, né, quando o helicóptero pousa, né, como que você faz para o helicóptero pousar num prédio, não é? No heliponto. No heliponto. Porque ele tem ele tem o peso dele, né? E aí ele me explicou que é tudo calculado, tal. E você, se eu não me engano, você está falando isso agora, né? Sobre toda a estrutura que tem que ter de peso também, né? Dentro não só dentro do estádio, mas fora do estádio também, não é isso? É importante, ainda mais quando hoje você tem uma ausência de estacionamento na região. Tá? Então, o que acontece? Na João Saad, você tem aquelas vagas na diagonal. Aquelas vagas que tem na João Saad, elas eram para servir o estádio. Hoje, aquelas vagas, elas servem para os ambulantes, tá? Que de forma desregulada ali transitam. Então, a estação, a Estádio Morumbi, ali, a linha amarela, ela tinha previsibilidade de você ter um monotrilho que sairia dali, ia até o estádio, ia subir a Giovanni, descia pelo Panambi e atravessava a ponte. Então, são coisas que elas acabam sendo assim construídas. Muitas vezes elas não começam ou terminam de outra forma, sem começar o projeto original, e as coisas vão acontecendo sem planejamento. A nossa malha viária hoje, ela está com mais de 20 anos de defasagem. Mas voltando à questão do reservatório, sim, o reservatório ele é um assunto até que polêmico, porque para alguns isso pode ter uma depreciação imobiliária,
e para outros podem entender que acabou o problema das enchentes do estádio. A gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. Existe a alternativa que está sendo construída para ter a solução, mas a gente ainda não encarou um verão aí pela frente com ele funcionando. Isso daí pode ser que dê certo. E ali, eu sempre tive ali a região em volta do estádio, como a gente pudesse ter estacionamentos para as pessoas que fossem assistir e a construção de prestação de serviços também para pessoas que habitam e transitam lá. Por quê? Dentro do estádio existe até uma previsão de construção de um hotel, ou seja, você enriquecer um pouco mais aquela região que hoje você não tem comércio perto, tá? Você não tem, mas que você pudesse fomentar ali novos polos, tanto de comércio quanto de serviços, que você já tem uma João Sade de uma forma um pouco até embrionária, que dá um suporte. A João Sade, ela tem uma valorização incrível. Todos os imóveis ali com mudança de zoneamento acabaram sendo transformados em prestação de serviço. Mas para a região do Morumbi, que é uma região que ela é pouco verticalizada, seria importante ter um olhar um pouco diferente para isso, não só para a construção do reservatório, mas de que forma a gente traz mais benefícios dentro de uma área que pode estar sendo ocupada em benefício ali de todos que moram ou trabalham na região. Certo. E a solução, fora esse piscinão, né, que você falou até em reservatório, é como existe uma outra forma de fazer com que não há enchentes, sei lá, de repente, né, aumentar a parte de baixo, como que se fala, que é aqueles tubos. As galerias, as você fala? Isso. Olha, eu acredito que esse reservatório ele possa estar fazendo esse trabalho de captação de água, né, para que seja feito um tratamento, e tem que ver que destino dê também aquilo. Porque, de uma certa forma, se a gente pensasse assim, nossa, eu estou construindo um reservatório, quem vai usar esta água tratada? Uhum. Isso é uma pergunta, né? Será que isso poderia ser utópico dizer, por exemplo, se tivesse prédios em volta ou casa, será que seria um benefício para eles? O que eu não acredito que seja. Como é que isso daí vai ser reutilizado? Então, eu acredito que a gente vai precisar esperar concluir essa obra para saber se essa água ela volta para as galerias com um certo tratamento, com uma determinada velocidade para que não haja enchentes, ou qual é o destino que eles vão acabar dando para aquilo, ou simplesmente vão acabar jogando fora sem nenhum tipo de tratamento. Porque também não adianta ter um reservatório que também não vai ter utilidade, vai ficar lá água parada, quando chover de novo vai inundar lá o reservatório, né? É assim, a gente precisa ver como é que aquilo vai se comportar em relação a isso. E já deve ter uma data aí de início das atividades, eu imagino, e ali, quando ele for inaugurado, a gente poder entender se aquilo foi mais benéfico ou não. O que não pode é ter uma rotatória em dias de chuva ali, onde as pessoas perdem os carros, aquilo alaga constantemente, né, em dias de chuva forte. O estádio, inclusive, todo ano ele perde piscina, ele perde aquela área comum dele lá que a gente está acostumado a ver nos noticiários. Exato. Eu acho uma iniciativa interessante porque você acaba ajudando a resolver uma questão crônica, mas acredito que aqueles espaços em volta do estádio ele poderiam também ser melhor aproveitado em prol daqueles que vêm assistir os jogos ou shows que hoje você não tem ali uma infraestrutura para receber. Tá ótimo. Luiz, você tem mais alguma coisa assim para a gente falar sobre a questão do Morumbi, sobre a questão da união, sobre a questão da nova prefeitura para nós, ou até mesmo a respeito do seu trabalho aqui na região, no sentido de imobiliário, porque nós precisamos também tratar da questão regularização de imóveis. A regularização de imóveis, você tem alguns momentos que a prefeitura ela dá anistia, né? O que é anistia? Você vai fazer uma nova planta do seu imóvel, porque muitos imóveis acabam tendo um puxadinho para lá, um puxadinho para cá. Isso está passível a multa, além de você receber, muitas vezes, um IPTU atualizado, porque agora, interessante ver, a prefeitura ela tem drone, que ela tira foto do imóvel por cima, e compatibiliza com a planta original. Se vê que mudou a área, você vai receber um boleto adicional de IPTU.
Agora, o curioso disso é que eu acabei recebendo outro dia de um outro imóvel uma área adicional que não era de construção, era de coqueiro. E eu tive que fazer um requerimento para a prefeitura para ajustar isso. Ou seja, né, buscar novas formas de cobrança, a prefeitura tem. Agora, as novas formas de distribuição de renda para a administração poder chegar onde precisa, a gente acaba tendo aí alguns problemas até com a própria população nesse sentido. Agora, o que eu vejo o Morumbi, um bairro muito interessante, que eu acho que ele não tem outros, principalmente a parte de casas, né? O quanto aquilo é rico e o quanto aquilo também cada vez mais pode se perder, tá? E existem aí mecanismos e estratégias para que a gente possa ter uma valorização e a gente saia desse cenário de que o Morumbi é perigoso e é cheio de assalto. Ele é perigoso e é cheio de assalto, mas uma coisa que é importante, hoje a gente lida mais com a sensação de insegurança do que com a própria insegurança em si. O que eu quero dizer? A internet hoje ela proporciona a gente compartilhar muitos vídeos de assaltos o tempo inteiro. E existem pessoas que estão buscando aparecer porque compartilha muito essas informações, e muitas vezes informações defasadas, não é nem do bairro, é de outro estado muitas vezes. Então, se você não tem uma cabeça boa até para ficar assistindo isso, é aquela história de tanto se olhar para o abismo olha para você. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, e eu acredito que esse compartilhamento, ele deveria ser um pouco mais controlado, porque vazar as informações, inclusive dos outros, aleatoriamente, eu não acho saudável. Agora, existem empresas que já mandam os vídeos direto para a polícia e investigação. Então, eu acho que criar alertas, reuniões, estudar estratégias com base nisso, eu acho saudável. Mas hoje a gente vem vivendo uma depreciação da cidade através de um pânico instaurado. E isso, com certeza, no fundo, tem um viés político, tá? Mas acredito que as leis também precisem mudar para que o ladrão ele pense várias vezes antes de sair assaltando alguém. Porque hoje ele assalta, ele sabe que daqui a pouco ele vai estar na rua de volta. O assalto e mata, né, ainda por cima. Latrocínios, né? Em vez de só assaltar, que já é uma grande coisa, eles batem, eles matam as pessoas. Então, isso é um grande problema, né, na área da segurança. Com certeza. Mas o Morumbi ele é muito gostoso, ele é um bairro que você consegue encontrar casas confortáveis para você morar. Ele tem uma parte que ele é bem verticalizado ali em cima para a Vila Andrade, mas você tem a parte de baixo que ele ainda é muito procurado para isso. Então, ele é uma das melhores opções hoje para quem busca viver num bairro extremamente arborizado e bem mais longe aí de grandes agitos, com bares, enfim, que tem uma vida noturna mais ativa, né? Como a Vila Madalena, por exemplo, né, que não muda há muitos anos. Então, a Vila Madalena está sendo ali um problema grande ali na subprefeitura local também, ainda mais nessa época de carnaval, porque realmente a população, de uma certa forma, acaba não respeitando, urina na porta dos outros, faz necessidades na porta dos outros aí nessa época de carnaval, como também o Morumbi sofre nas saídas do estádio. Então a gente tem que também ter um pouquinho de educação na hora de transitar na calçada dos outros. Exato. Luiz, você quer falar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos? Sobre o seu trabalho, das suas redes sociais? Que as pessoas possam compartilhar e entender a questão do abaixo-assinado, que ele fala de uma reorganização da administração pública. Isso traz mais segurança, isso traz mais zeladoria, isso traz mais conforto. Você tem a prefeitura mais perto de você, dentro daquilo que você precisa. Porque hoje você pegar, aonde fica a subprefeitura ou do Campo Limpo ou do Butantã, se você mora do outro lado da ponta disso, realmente é como se você estivesse cruzando a cidade cresceu, ela precisa ser reorganizada, a distribuição de renda, a distribuição dos impostos precisa ser reorganizado. Então, eu acho que isso seria uma boa colaboração, que as pessoas entendessem e participassem disso a fundo, entendendo a real necessidade.
E eu fico à disposição para quem precisar dialogar mais ou tiver alguma dúvida. Se quiser também, você me permite o Instagram, que é Luiz, com Z, L Castro 1, para quem quiser também se conectar, e eu fico à disposição aí para a gente ter mais um bate-papo como esse. Parabéns pelo canal e aí pela história que você vem lutando aí pelo bairro do Butantã, escreveu livros, gosta da matéria, e é muito bom aí ter encontrado você nessa jornada. Obrigada. Eu adorei encontrar você também, justamente por causa dessa nossa questão aí, né? Tá bom? Obrigada, Luiz. E além disso, gente, além dessa entrevista que eu espero que vocês tenham gostado e entendido a necessidade da nossa região, Morumbi e Vila Sônia, ter uma própria prefeitura regional aqui, uma própria subprefeitura aqui na nossa região. E também tem mais, o projeto é grande, um projeto social maravilhoso, nós não estamos ganhando nada, nós somos voluntários, né? Nós fazemos as coisas por amor, fazemos as coisas de coração, sinceramente, e eu gostaria muito da participação de vocês. Vocês podem dar opinião, fazer perguntas, o Luiz também, ele sabe muito mais do que eu, e ele está à disposição para responder, e eu também. Vocês podem fazer as perguntas no próprio programa Débora Histórica, vocês podem fazer as perguntas no deborahistórica@gmail.com, vocês podem ligar para mim no 997241111 São Paulo, vocês podem ligar para o Luiz, que está ao telefone na entrevista, tá? E fiquem à vontade. Então vocês conheçam também o roteiro histórico do Butantã. Neste vídeo está a apresentação na Associação Comercial Distrital Sudoeste, do qual na época quando eu fiz esse roteiro, tá? Que eu repito, eu escrevi sozinha esse roteiro, tá? Então as pessoas falam, todo mundo, uma pessoa só falou, todo mundo ajudou. Mentira, porque eu escrevi sozinha. O que foi ajudado, assim, foram poucas fotografias que a Eliane Haskell deu e melhorou as fotografias, foi muito bom, a única pessoa que participou. E depois teve uma revisão, né, do Nelson Terrabart, que é uma pessoa assim maravilhosa, ajudou a fazer a revisão, e só, tá? Do restante eu escrevi todo esse material. Aí por que eu falo isso? Porque eu quero aparecer? Não, porque é verdadeiro, porque no dia da apresentação foi falado que todo mundo ajudou, e isso é mentira, eu não gosto de mentira, e eu não gosto de injustiça, tá ok? Então é isso aí. O link está na descrição do programa. Quem me conhece sabe como eu sou, né? Eu gosto da verdade, pelo menos da minha verdade. Quando eu não estou correta, eu aceito ouvir as pessoas. Então vamos lá, nós voltamos já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. No nosso momento musical tem Stuans Interius, que é mais uma parte da obra maravilhosa de Carl Orff, a Carmina Burana de Carl Orff, porque existem outras Carminas Buranas, tá? O link está na descrição do programa. E também vamos na poesia do livro Boca de Mulher, de Marlene Vieira Pérez, chama-se Nada Mais Não, e é a continuação, porque esse poema é muito extenso, então eu vou falar mais um pouco dele. Mudou de ares em outros mares, na maré sou o pé, desgraçada de pedra, merda, uma navalha improvisou a barba, sangrou, ia jogar fora, não, podia machucar outros, confiada, sorrateira, sanguinária, aguda, canivete de ar, guardou no bolso, pedra fardo, andava arrastado, tentou desvencilhar-se, era tarde, escurecia, entrou em casa algemado, dormiu, acordou surpreso, deu de cara na cama com uma mulher estranha, delirava, que pedrada. E eu continuo com esse programa, com esse poema no próximo programa.
Na nossa agenda cultural, nós temos a Cidade das Abelhas, diversão e muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir da cidadesdasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição do programa e o telefone está aí para vocês entrarem em contato, tá ok? E a Cidade das Abelhas é um parque em Budas Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é cultura e é uma ótima opção para passear com a família e amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas, que é realmente muito importante. Sem as abelhas não haverá mais homem, não haverá mais ser humano, não haverá mais alimentos, na verdade, né? Porque elas polinizam. Então venha conhecer todas as atrações, como o Parque dos Dinossauros, o Museu de Apiário de Apicultura e Mel, a Abelha Mecatrônica Gigante, o Meliponário, a Colmeia Gigante para conhecer a anatomia do inseto, o Labirinto, Parque dos Animais da Mata Atlântica, Observatório das Abelhas com paredes de vidro e um enxame completo, Casa do Mel com degustação e o Parque para as Crianças. O serviço é de terças a domingo, das 10 às 16. O estacionamento é gratuito, então dê uma olhada aí no filminho que saiu na Globo, né, na reportagem, tá ok? E pro último fim de semana das férias. Esse é o último? Ah, as férias pra mim já. Nossa equipe foi conhecer a Cidade das Abelhas, um espaço de Mata Atlântica preservado em Budas Artes, 27 quilômetros aqui da capital. Se todo mundo que vai sai conhecendo muito mais sobre a vida e a relevância das abelhas. Dá uma olhada. Desde a entrada, esse parque já mostra a sua vocação. Essa é a Cidade das Abelhas, parque temático no limite dos municípios de Cotia, em Budas Artes e Itapecerica da Serra. É um refúgio na Mata Atlântica, na Grande São Paulo. E nas mãos da família do Wilson virou um santuário para esses pequenos insetos tão importantes para o mundo. Sem abelha, sem alimento. Ou seja, legumes, frutas, verduras, tudo isso é insubstituível. A abelha, ela é insubstituível na natureza. É dela que nós dependemos, que ela faz a polinização cruzada. Veio muito estudo sobre as abelhas, a paixão pelo tema e por que não fazer um parque temático sobre essas pequenas defensoras do meio ambiente. Bom, vamos fazer então um cantinho nosso para receber. E hoje, mais de 1 milhão de crianças já nos visitaram aqui e tem a importância da abelha na nossa natureza. Na área de 30 mil metros quadrados, os visitantes ficam sabendo de tudo sobre o ciclo da vida das abelhas. Aprendem enquanto brincam de arvorismo ou correm pelo labirinto em forma de colmeia. Tem até dinossauros. As réplicas estão aqui para ensinar que as abelhas estão no mundo há muito tempo. Elas chegaram a conviver com esses gigantes. Os dinossauros não existem mais, mas as abelhas resistiram a tudo desde aquela época, cerca de 65 milhões de anos atrás. Um dos pontos mais aguardados pelos visitantes é o apiário, que fica no final de uma das trilhas dentro do parque. Cada casinha dessa tem a capacidade para abrigar até 60 mil abelhas. E aqui do lado tem um observatório também, onde a gente consegue enxergar como elas vivem lá dentro. É atrás dessa porta que a gente consegue ver a atividade das abelhas. Uma coisa que chama a atenção aqui é a temperatura do vidro. Aqui, onde tem poucas abelhas, o vidro tá frio. Mas onde a atividade é intensa, ele tá bem mais quente. Aí nós estamos vendo os alvéolos, que as abelhas estocam pólen e estocam néctar. Como também elas preparam esses alvéolos para a rainha vir botar. No fundo desses alvéolos tem o ovo remanescente e o que vai nascer de uma nova abelha. Então aí é um berçário de abelha. Berçário de abelha. A própolis, então, que a abelha usa como um rejunte, que ela usa para vedar buracos na colmeia e, é claro, produzir uma perfeita calefação para o inverno ou então abrir para o verão. No fim do trajeto, a hora mais doce. O visitante pode fazer uma degustação dos diferentes tipos de mel e comprar uma lembrança para levar para casa. A Alice gostou tanto do passeio que foi registrando em fotos tudo o que via. A natureza, as abelhas, muita coisa. O que mais?
com os amigos. A avó dela também aprovou o passeio. Duro mesmo foi acompanhar a energia dos 3 netos. Você acha que você gastou um pouquinho da energia das crianças também? E a minha também, das criançadas e a minha, correndo atrás e tudo, sabe? Mas é muito divertido. Isso aí, bacana, lugar legal, a criançada gosta, né? É dica aí pra... E mais uma exposição que chamada O Buscador da Luz, um convite ao autoconhecimento de André Marques. A curadora é Lenora Teles Pires, na loja Amorque, São Paulo, Rua Borges Lagoa, 1341, fica na Vila Clementino. Os horários de visitação é de terças, quartas e sextas, das 19h30 às 22h, ao sábado das 13h30 às 18h e aos domingos das 9h às 12h. Informações 98119 8082. 98119 8082. E daremos continuidade na próxima semana com mais histórias e cultura e também com mais informações a respeito do nosso trabalho, do nosso projeto aqui para a região do Morumbi, Vila Sônia. Então, um beijo para todos, um beijo carinhoso, um abraço fraterno, muito juízo aí nesse carnaval, um bom final de semana prolongado e... como eu falei, muito juízo no carnaval. Se beber, não dirija, ok?